Bem-vindos mais uma vez ao canal Legado da Fiel. Espero que hoje eu possa realmente trazer mais um pouquinho desse nosso conhecimento, dessa nossa paixão pelo nosso time. E eu gostaria muito que antes de qualquer coisa que eu falasse para vocês, que vocês entrassem no nosso canal, se inscrevessem, dessem seu likezinho, compartilhassem, comentassem e ativassem o sininho. Então, o que nós falaremos hoje? Hoje eu vou falar do fim de um pesadelo. O que é um pesadelo, pessoal? Para nós era ganhar no Campeonato Paulista. Ficamos muitos anos aí tentando ganhar, montando times, contratando jogadores de tudo quanto era lugar que pudesse imaginar, para tentar sair daquele incômodo tabu, daquele incômodo jejum de títulos do Campeonato Paulista, que era o campeonato mais importante. Poderíamos até ganhar alguns campeonatos de uma menor relevância, de uma menor importância, isso não era considerado. Para vocês terem ideia, como o Campeonato Paulista era tão importante, que em 1976 o Corinthians foi disputar a sua final contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, naquele ano épico, né, da invasão do Maracanã, e mesmo que nós tivéssemos ganho aquele título, continuaríamos na fila ainda. Aquilo não seria considerado como o fim do nosso jejum. Estaríamos ainda na fila do Campeonato Paulista. A referência era o Campeonato Paulista. Não adianta você ganhar Campeonato Brasileiro, você podia ganhar até Libertadores, se fosse o caso. Não, você tinha que ganhar o Campeonato Paulista. Era isso que contava. Os campeonatos regionais eram muito fortes. Tanto é que naquela época existiam as seleções paulistas, cariocas, mineiras, e tinha o campeonato também brasileiro de seleções. Olha como os estaduais eram importantes. Nós vivemos um momento muito longo sem títulos, desde o dia 6 de fevereiro de 1955, quando no empate contra o Palmeiras no Pacaembu, um empate de 1-1, e que o Palmeiras jogou de camisa azul, porque um pai de santo falou que se ele jogasse com a camisa azul, eles poderiam ganhar o jogo. E o empate nos dava o título, e isso aconteceu. O empate de 1-1, e o Corinthians acabou sendo campeão daquele ano, o campeão do quarto centenário. O quarto centenário da fundação de São Paulo, 1954, no dia 6 de fevereiro de 1955. Depois disso aí, pessoal, começou um longo jejum. Surgimento do Pelé, fortalecimento do São Paulo com a chegada de Zizinho, a formação da academia, da Sociedade Esportiva Palmeiras, tudo foi começando a ganhar uma proporção que acabava dificultando a nossa trajetória em busca do nosso maior objetivo, sair daquele incômodo jejum. O vice-campeonato em 57, contra o São Paulo, em que nós estávamos invictos, e nesse ano nós ganhamos também a Taça dos Invictos, mas perdemos o título no final de 3-1 para o São Paulo. Depois começou um período muito grande de segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, segundo colocado, terceiro. Não conseguimos mais chegar perto de um título. Isso era muito incômodo, isso era muito complicado. Paralelamente a isso também, muito difícil de ganhar do Santos de Pelé, que também era um entrave para a nossa conquista estadual. E quando nós chegamos bem perto de conseguir um título em 1964, uma vitória contra o Santos bastasse para que nós conseguíssemos ganhar nosso título novamente. Depois de 10 anos, uma derrota de 7-4 para o Santos numa noite no Pacaembu, com 4 gols do Pelé, tirou nosso sonho mais uma vez, aquela frustração, e cada vez mais a nossa torcida crescendo, obstinada e até obcecada por um título de campeonato que não vinha de jeito nenhum. Muito mais próximo também, em 1969, quando estávamos próximos de ganhar o campeonato, acontece uma tragédia aqui na Marginal do Tietê, no dia 29 de abril de 1969, com a morte de Lidu, nosso lateral direito que veio da Prudentina, e Eduardo, nosso ponto esquerda que veio da América do Rio de Janeiro, o primeiro com 21 anos, o segundo com 24 anos, que foram os primeiros jogadores a serem velados aqui no Parque São Jorge, aqui na Capelinha, e foi uma comoção muito grande. Aí o Corinthians se perde e não consegue mais ser campeão aquele ano, e o Santos acaba se tornando tricampeão paulista. O Corinthians continuou lutando, continuou brigando. Em 1974, finalmente, mais uma vez, uma final, dessa vez contra o Palmeiras. Existiu uma expectativa e até uma preparação de uma festa no fim de 20 anos sem o título. Infelizmente, mesmo nosso adversário sendo forte também, e mesmo não estando tão interessado assim, através das nossas limitações, do nosso nervosismo e ansiedade, perdemos de 1-0, e é lógico, méritos do Palmeiras, perdemos aquela oportunidade também, quando vai embora o nosso maior ídolo, Roberto Rivelino. Vai embora e diz adeus ao Corinthians, sem um título de expressão, e esse é considerado possivelmente por muitos corintianos como o maior ídolo da nossa história. Passado o tempo, o Corinthians monta o time de 75,
Em 76, monta um time muito forte, que tem invasão do Maracanã, ganha o vice-campeonato brasileiro, onde vai disputar pela primeira vez a sua Libertadores no ano de 77. Enfim, chega o ano de 77. Então o Corinthians faz algumas contratações pontuais, trouxe o Moisés do Vasco da Gama do Rio de Janeiro, trouxe o Edu, Jonas Eduardo América do Rio de Janeiro, trouxe do Santos Futebol Clube, trouxe o ponto esquerdo Eduardo do Santos Futebol Clube, trouxe também naquela época o jogador Givanildo que tinha vindo do Santa Cruz, trouxe o Luciano, também o meia do Santa Cruz, já tinha trazido o Basílio, trouxe o jogador para a linha que veio do Cruzeiro Esporte Clube também, era um jogador muito bom, sensacional, um atacante realmente de primeira qualidade, já tinha trazido o Geraldão, artilheiro do Campeonato Paulista de 74, então montou uma base, um time muito forte. Ele teve um octogonal final, ele foi fazendo a sua campanha e tal, o octogonal final seria decidido aí, entre os 8, os que tiverem as 2 melhores campanhas fariam a final do campeonato. Primeira partida, um empate 2-2 com o Santos. Segunda partida, uma derrota para a Ponte Preta de 2-0. Terceira partida, uma vitória contra o Palmeiras. Uma quarta partida, uma derrota contra o Guarani. Aí restavam 3 jogos para ele tentar chegar à final do campeonato. E precisaria ganhar os 3 jogos. Primeiro, contra o Botafogo e Ribeirão Preto, uma vitória de 1-0, gol de Geraldão. Segundo, contra a Portuguesa de Desportos, também precisaria ganhar aquele jogo de qualquer jeito. Uma vitória de 1-0, novamente um gol de Geraldão. E a terceira partida, que ele teria que ganhar sem nenhum tipo de outro resultado que fosse favorável, apenas uma vitória de 2-1 contra o São Paulo Futebol Clube. Enfim, o Corinthians foi para a final contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que era muito melhor que a gente, a Ponte Preta que já tinha tido uma campanha muito mais regular do que a nossa, a Ponte Preta que já tinha ganho de nós de 4-0 e também de 2-0 nesse octogonal final. Ou seja, a nossa missão era muito difícil. Primeira partida da decisão, dia 5 de outubro de 1977. Enfim, uma vitória corintiana 1-0, gol de Palinha. A segunda partida, o maior público do Morumbi, 146 mil pessoas no Morumbi. Esse é o maior público, jamais teremos um público como esse no Morumbi, até porque hoje já não comporta mais. Fizemos 1-0, gol do Vaguinho, aquela expectativa do título. Tomamos uma virada, mais uma vez o sonho adiado. Terceira partida, dia 13 de outubro de 1977, o dia do fim do pesadelo. Aos 37 minutos do segundo tempo, uma bola cruzada pelo Zé Maria, uma cabeçada do Vaguinho na trave, a volta um rebote para Vladimir, Oscar tira em cima da risca e na volta Basílio, nosso pé de anjo, estufa as redes da Ponte Preta, fazendo 1-0, explodindo o Morumbi, explodindo a cidade de São Paulo, explodindo o Brasil todo, que foi uma festa realmente a nível nacional. Enfim, depois de 22 anos, 8 meses, 7 dias, 4 horas e 36 minutos, o Corinthians ganhava, enfim, o seu 16º título paulista. Que glória, que festa! Jamais esquecida, talvez este seja considerado por muitos corintianos um título mais importante que nossa Libertadores invicta, que os 2 mundiais que nós tivemos, que os 7 brasileiros que nós temos, as 3 Copas do Brasil, que os 5 Rio-São Paulo, que outros torneios importantes que nós ganhamos também. Então, esse dia foi o fim de todos os pesares, foi o fim de todos os azares, enfim, o fim do pesadelo. Espero que vocês tenham curtido esse episódio, que vocês possam relembrar isso no YouTube e em qualquer desses canais que tem hoje as retrospectivas dessa época, para vocês verem a dimensão e a festa que foi feita nesse dia. Para finalizar, o Corinthians jogou naquele dia com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Vaguinho, Geraldo e Romeu. A grande Ponte Preta jogou aquele dia com Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Ângelo, Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. E essa foi a partida. Corinthians 1, Associação Atlética Ponte Preta 0. Enfim, Corinthians campeão paulista. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Dê um likezinho, se inscrevam no canal. Até o próximo episódio. Espero trazer mais novidades e mais notícias para vocês. Um abraço a todos e salve o Corinthians! Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem um lado de lá.